De casa em casa dessa semana, nós vamos meditar sobre não provocar uns aos outros e nos admoestar em amor. O texto dessa semana é Gálatas 5, 25 e 26, que diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Na semana passada, nós vimos sobre essa vida dos Gálatas que estavam lutando entre si, quando foram lembrados acerca da sua nova situação em Cristo Jesus. Não mais como inimigos de Deus ou de uns dos outros, mas cheios do próprio amor de Jesus nas suas vidas. E nessa semana nós vamos avançar um pouco nesse tocante de viver nessa nova vida, de nos suportar em amor e não nos provocar uns aos outros. Tem uma questão que eu achei muito interessante na King James, que é uma outra versão. Esse versículo 25 do capítulo 5, a segunda parte dele, diz assim: andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então é precioso, né, esse guiar, essa direção do Espírito. E o 26 na King James inicia assim: não nos tornemos arrogantes, o que torna mais próximo, mais fácil da gente entender, né? Na versão, a revista atualizada, diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Então, quando ele fala arrogantes, fica mais próximo da gente entender como a gente não deve ser, né? Mas, como foi trazido antes, nós estarmos debaixo, né, da direção, sob a direção do Espírito. Parece que essa questão da vanglória está muito conectada com a necessidade de se autoafirmar, de ter uma posição que se coloca em superioridade aos demais. E, na verdade, isso acontece porque ainda tem a ver com o orgulho que nasceu em Satanás, que quis estar num lugar acima de Deus, né? Exatamente. Agora nós, como novas criaturas, não precisamos mais ter esse tipo de comportamento, porque nós já temos um lugar de pertencimento. Amém. Que é o reino de Deus, e nós já temos alguém a quem pertencer, que é Deus. E além disso, nós temos o corpo de Cristo, que nos faz pertencentes uns aos outros, aonde nós não somos mais, nós não precisamos mais provar nada para ninguém, nós não precisamos mais convencer as pessoas de que nós temos algo a oferecer a esse mundo, porque na verdade todos nós fomos conquistados. Isso é libertador, né? Literalmente, a gente não precisa ficar zelando por algo, né, por uma imagem, uma reputação. E quando a gente tem essa identidade clara de filhos de Deus, ao mesmo tempo a consciência, a revelação, melhor colocado, de que sem Cristo nada nós podemos fazer, a gente vai para um lugar leve, né? Então precisamos, além de não nos provocar mais, agora nós podemos nos suportar em amor. Nós podemos servir de suporte um ao outro. Ou seja, ao invés de, muitas vezes no mundo, as pessoas acabam ficando desconfiadas das intenções do próximo, no reino de Deus não. No reino de Deus nós promovemos a vida um do outro. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático do Cacilhas, que veio aqui, se dispôs a gravar para nós. Ele veio aqui promover o reino de Deus e nós estamos aqui juntos fazendo isso também para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma das coisas mais lindas no reino de Deus é que no reino de Deus nós promovemos uns aos outros. E essa é a segunda parte, que nós devemos nos admoestar em amor. O corpo de Cristo é muito rico, né? E os membros são diferentes entre si, têm diferentes funções e ao mesmo tempo diferentes dons, mas somados, né, juntos, trabalhando, operando juntos, né? A gente também tem o texto na meditação dessa semana de Efésios 4, né, Samir? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, que era o que estava trazendo, né, uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse versículo 2, né, ele fala com toda humildade e mansidão, e lembrei de Jesus, né, em Mateus 11, ali, quando ele traz o convite, né, do vinde a mim, ele fala a respeito do seu coração, né? Ele era manso e humilde de coração. Na essência, na fonte, havia mansidão e humildade. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito, né, roga aos irmãos, chama eles, né, a essa unidade, ele traz ali, né,
características de Cristo, né? Com toda humildade e mansidão, depois com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então é uma vida substituída realmente que nos permite viver essa unidade, zelar por ela, né? A gente encontra nesse ensino uma conexão com o que Jesus fala em Mateus 11, 28, 29, que ele diz que nós podemos ir até ele, os cansados e sobrecarregados, porque ele nos aliviaria, e que nós tomássemos sobre nós o seu jugo e aprendêssemos dele, que é manso e humilde de coração, para encontrarmos descanso às nossas almas. Então, essa leveza do reino de Deus consiste justamente no fato de que nós agora não estamos lutando para nos apoiar em qualquer ação nossa, mas em que todos nós somos suportados por Cristo, e que quando um de nós fracassar, ou falhar, ou estiver fraco em algum momento, o outro vai nos suportar em amor. E é por isso que a outra parte do texto fala de admoestação. E admoestar significa chamar a atenção de uma maneira branda, então uma maneira amorosa. Por quê? Porque todos nós sabemos que em algum momento nós vamos precisar ser admoestados, e em algum momento nós vamos ter que admoestar também. Então é uma nova maneira de se expressar uns com os outros. Romanos 15, 14 diz: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Que privilégio é ser cuidado e cuidar dessa forma. Quando nós praticamos o reino de Deus dessa forma, nós ficamos seguros e não inseguros. Nós vamos ter paz no relacionamento no corpo de Cristo e não medo. Nós não vamos ter medo de ser expostos, nós não vamos querer apenas expor aquilo que é bom, mas nós vamos ficar abertos para sermos cuidados e tratados, porque afinal de contas, todos somos cuidados e suportados em amor. E é interessante que tu falou, né, o que é admoestar, né, esse repreender, chamar a atenção com brandura, né? O texto de Gálatas ali, se nós continuássemos para o próximo capítulo, né, o versículo 1 do capítulo 6 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, como tu colocou, né, em algum momento a gente falha, mesmo querendo acertar, às vezes falhamos, infelizmente, mas o fato é que o texto diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então, assim, ó, vigia, né? Para tu também não ratear. Então, a gente tem um cuidado, ao mesmo tempo, esse espírito de brandura, né? Um coração que não enxerga de cima, mas que se vê a si mesmo, né? Nem além, nem aquém do que convém, né? Mas tem também, inclusive, sobre si os olhos que o Pai tem. E quando a gente consegue ter a visão que o Pai tem sobre nós enquanto filhos, né, a gente não vai nem para uma posição de superioridade e nem de inferioridade, né? Nós precisamos uns dos outros, né? E isso também é parte da riqueza do corpo. Nós podemos ser admoestados, sermos corrigidos, né, com brandura, com amor, mas recebermos essa correção e enxergarmos nela uma bênção, né? O salmista, o Salmo de Davi, o Salmo 19, versículos 12 e 13, falam assim: o início começa: quem é que possa discernir as próprias faltas? O salmista fala, né? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, tem a ver aqui com o que estamos meditando: guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, tem faltas que nós podemos, mesmo com zelo, com desejo de acertar com o Senhor e com os irmãos, podemos não estar enxergando. E é muito precioso quando o corpo nos ajuda nesse processo, né? Eu também lembrei nessa meditação de 1 Tessalonicenses 5, versículo 14, onde o apóstolo Paulo estimula, né, encoraja através ali de uma exortação a que fossem admoestados os insubmissos, né, consolados aqueles que estão desanimados e amparados. Assim, eu enxergo esse amparo como o cara tá fraco, né? Tu te colocar aqui, colocar o braço por baixo, né, amparar o que está fraco, mas sermos longânimos para com todos. Então, daí conecta também com a longanimidade que está no texto de Efésios 4, versículo 2, né, com toda mansidão e humildade, com longanimidade. Então, a aplicação tanto da admoestação como também do consolo e do amparo, independente do desafio, é com longanimidade. Então nós queremos encorajar isso, que é algo extremamente prático, né, aos irmãos. Amém.
Então nós queremos encorajar todos os irmãos que estão acompanhando de casa em casa dessa semana com esse belíssimo ensino do Senhor através dos apóstolos de não nos permitir provocar uns aos outros. A gente vive dentro de um sistema que se provoca muito, inclusive nesse período em que nós estamos entrando, que é período eleitoral, e isso atinge a nossa carne. Não é que nós ficamos neutros, nós somos extremamente provocados por esse sistema. Mas nós devemos lembrar que nós pertencemos agora ao reino de Deus, Amém. que foi pago com o sangue mais precioso do universo, o sangue de Cristo Jesus, que nos colocou numa nova posição nele. Então, ao invés de sermos provocados e provocadores, vamos nos suportar mutuamente e nos encorajar à prática de boas obras, porque assim o nome do Senhor Jesus será glorificado através de cada um de nós. Deus abençoe. Amém.